Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Olá, boa noite. Oi, Flávia. Nossa convidada, uma das nossas convidadas já entrou aqui. Doutora Raquel. Já estou lhe vendo. Então vamos entrando, né, gente? Então aí as lives da Formule aí das quartas-feiras, começando agora. Então, novamente aí, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Como é que está o intestino de vocês? Hoje a gente vai falar muito nessa palavra, intestino. Oi, Flavinha. Sei que você vai gostar aí da live. Você também é fã do intestino, né? Então, Flávia é nutricionista também. Mônica. Bom, gente, para quem está entrando na live a primeira vez, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e já faz bastante tempo que a Formule vem fazendo, né, uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, para que a gente possa estar com o objetivo de estar levando mais saúde, informação, né, informações relacionadas à saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida. E espero que vocês estejam gostando e que fiquem aí acompanhando. A gente sabe que é muito importante para gerar qualidade de vida desde a infância, em prol de um crescimento, de desenvolvimento saudável dessa pessoinha que está chegando ao mundo, né? A live de hoje é uma live bem especial, que conta com duas profissionais, duas convidadas também bem especiais e que exercem um papel fundamental no início da vida, contribuindo exatamente para o desenvolvimento saudável da criança. E você sabia que você sabe da grande importância da gente começar a cuidar do intestino desde o início da vida, né, do seu filho, muitas vezes até na hora que ele está sendo gerado. E isso está bem ligado também à imunidade dessa criança, né, a gerar imunidade para essa criança, uma saúde mais equilibrada, e vai favorecer a saúde em todos os aspectos, porque a gente ajuda desde o controle das emoções, a menor probabilidade de adulto diabético, com sobrepeso, ansioso, hipertenso. Muitas perguntas como essa e outras serão respondidas aqui, agora. Portanto, envie essa live para quem você acha, uma futura mamãe, futuros pais, gestantes, mamães, papais, avós, que acha que precise, que é interessante que assista essa live. Ainda dá tempo, envia aí o aviãozinho. Eu realmente sou encantada, né, por esse órgão bastante complexo, grande e complexo. É quase o maior órgão do corpo humano, né? Não é o maior órgão é a pele, mas o intestino, ele é fundamental. A saúde do nosso corpo começa no intestino. Então, tudo está conectado, todos os órgãos e tudo relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida está relacionado e interrelacionado, né, com o intestino. Então, a gente vai falar agora rapidamente sobre a microbiota intestinal. Antes disso, é só para reforçar o quê? Que a microbiota intestinal, ela exerce um papel vital na nossa vida, né? Na nossa saúde, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros momentos de vida. E a nutrição exerce um papel essencial para equilibrar essa microbiota. Por isso que a gente escolheu como tema a saúde intestinal infantil, como alcançar essa saúde através da nutrição. E para falar sobre isso, nós convidamos duas profissionais que dedicam-se aos cuidados com esses pequenos, com essas pequenas também,
E com as gestantes. A médica pediatra geral, doutora Raquel Fonseca. Doutora Raquel é médica pelo FRN, pediatra pela Unicamp, especialista em nutrição infantil e sócia fundadora da clínica Espaço Pediatria. Doutora Raquel Fonseca não posso deixar de mencionar, que ela é filha do também grande pediatra, doutor Ney Fonseca, que já esteve aqui comigo numa live bem bacana, né? E espero que ele esteja assistindo aqui, para conversar com a gente também, viu, doutor Ney? E eu já vi doutora Lília aqui entrando, doutora Lília Pinto, que é nutricionista materno-infantil, especialista em nutrição clínica funcional e especialista na nutrição clínica pediátrica, mestre em pediatria e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É responsável pela clínica Instituto Vida. Doutora Lília também, nós já fizemos, inclusive, bastante conversas, né, e live também voltada para, né, saúde infantil, abordando outro assunto. E vai ser um grande prazer tê-la novamente aqui comigo. Oi, Leila, boa noite. Será um bate-papo com bastante conteúdo, conhecimento, informações e dicas. E tenho certeza que vocês vão gostar. Doutoras, eu já vi vocês por aqui e vou chamá-las. Que vi doutora Raquel, e já vi aqui também a doutora Lília. Estou puxando, certo? Raquel entrou. Opa. Oi, doutora Raquel. Boa noite. Oi. Oi, doutora Lília. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, que coisa boa. Primeiro, assim, uma boa noite para a doutora Raquel, doutora Lília. É um prazer ter vocês aqui para a gente conversar esse bate-papo saudável. Doutora Lília, Raquel aí pela primeira vez, Lília aí mais uma vez. E tenho certeza que vai ser um bate-papo com bastante conteúdo, conhecimento. E quero agradecer em meu nome, em nome da Formule, por terem aceito estar aqui com a gente nesse momento, compartilhando nesse tempo com todo mundo, com todas as pessoas que estão aqui. E vamos aí, vamos lá. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Raquel, que prazer ver você, Raquel. Meu, se encontrar. Olha, não é? obrigada, Luciana. Obrigada que bom, pelo imagina. convite e parabenizar você pelo trabalho aí bacana de levar informação. Obrigada. Dores. É importante a gente estar disseminando isso. Vamos lá, vamos começar. Esse assunto é um assunto assim que a gente às vezes pensa que é uma coisa tão pequena que fica ali quietinha ali na parte localizada na região do corpo, mas realmente é algo que fascina, que é fantástico pela grandiosidade que ele gera no nosso corpo e a responsabilidade que ele tem, mas que ele precisa ser cuidado. Então, antes de tudo, doutoras, vamos entender, muitas vezes eu comecei a falar aqui, né? E essa questão de falar assim do que é, né, a microbiota, as pessoas, mas o que é microbiota? Então, microbiota, microbioma. Microbiota, gente, realmente um conjunto de micro-organismos, né? De micro-organismos que está espalhado no corpo todo, exceto o cérebro e circulação, assim, as bactérias, vírus, fungos, e eles têm uma predominância maior no intestino. Então, em torno mais assim, 70% dessa colonização está no intestino. Então, por isso é tão importante. A gente diz assim, são trilhões realmente de micro-organismos. Mas no intestino a gente tem em torno de 38 bilhões somente de bactérias, né? Que vai aí modular toda essa questão da saúde ou não da pessoa. E o que vem a ser o microbioma?
né? O microbioma é o componente genético desses micro-organismos e que pode ser exatamente modulado ou modulado positivamente ou negativamente, de acordo com o que a gente vai conversar aqui, as doutoras vão orientar. Uma coisa assim que eu acho super importante mencionar é que grande parte dessa microbiota, né, é formada nos primeiros anos de vida e que gera tudo é influenciado aí, que vai influenciar a saúde, o humor, o apetite, né, o peso. E o intestino, ele liga, assim, o trato gastrointestinal, essa microbiota vai desde a boca, né, esôfago, todo o trato gastro tem bactéria, mas a gente vai focar muito nas bactérias onde estão em maior quantidade, que é no intestino grosso, que lá realmente onde tudo acontece, e que com certeza a gente vai falar bastante nisso. Só para situar vocês como é que vai ser assim, a live e por que a gente fala tanto de intestino. E que essas bactérias, né, assim, existem as transitórias e as residentes. A gente já tem esses seres, né, esses micro-organismos, mas elas precisam ser alimentadas para cada vez mais gerar, né, mais bactérias boas, e as transitórias são aquelas que a gente adquire com o meio ambiente, enfim. Então, doutoras, qual é, assim, eu vou fazer uma pergunta e fiquem à vontade para responder como vocês acharem, doutora Raquel, doutora Lília, porque é uma pergunta que é bem, como é que se diz? Uma pergunta geral, mas que está bem relacionada ao que vai acontecer na infância e com até a relação com as infecções. Vai ser duas perguntas em uma. Então, qual o papel do intestino na saúde das crianças e a relação da microbiota intestinal com as infecções infantis. A gente está falando aqui da microbiota intestinal, apesar da microbiota ela existir no olho, na pele, né? Então, assim, na vagina, em várias outras regiões do geniturinário, mas a gente está focando assim muito, e está relacionado com tudo, mas a gente está focando muito no intestino. Então, o papel do intestino na saúde infantil e essa microbiota intestinal infantil nas infecções, a relação. Então, Luciana, você já deu um resumo aí fantástico do que a gente vai... O intestino é o início de tudo, né? Que órgão fantástico. Isso. Recentemente, os cientistas descobriram, né, e conseguiram codificar que o primeiro genoma humano, microbiano humano, né, foi totalmente codificado. E o intestino são mais de 100 trilhões, né, de micro-organismos que vivem, que coabitam de forma harmoniosa. E como a gente precisa dele? A interconectividade dele com o nosso sistema imunológico, com o nosso sistema neurológico, cardiológico, todos os outros órgãos. Que coisa e bonito a gente poder falar sobre ele. E por que todo mundo fala hoje em intestino? É exatamente porque a partir da saúde intestinal que a gente vai conseguir prevenir doenças. Uma provoca doenças também. Não há como a gente deixar de falar do conceito básico de dias de vida do ser humano. Concebido até 2 aninhos de idade. Fatores que interfiram nessa fase. O microbioma, na verdade, de fungos, bactérias e habitam os medidos, seria parte. Luciana, Tá tendo um áudio. O áudio de Raquel está cortando. Raquel está cortando, não tá? Deixa eu ver. Você tá com fone? Não. Porque às vezes o fone, assim, às vezes, né? E agora? Mas você tá na internet ou o normal, no telefone? Internet mesmo. Sim, na internet. Isso. No Wi-Fi. Wi-Fi. Certo. Melhorou? Não, tudo bem. Melhorou? Agora tá ouvindo, tá, Lília? Tá melhor, tá sim, porque estava cortando sua fala. Perfeito. Deu uma entrecortada. Então, era só
assim, eu sou de falar muito, então vamos tentar ser bem. Olha, é só para falar do conceito de que nós somos, se a gente for estudar a fundo e como os estudos evoluíram nessa questão, não é da nutrigenômica, não é, Lília? E nós somos praticamente 10% humanos, não é? Exatamente. São muitos genomas que habitam dentro da gente. E o conceito dos primeiros 1000 dias tem tudo a ver com isso. A Exatamente. diversidade, a complexidade do nosso microbioma, da nossa microbiota, como Luciana bem colocou, uma coisa é o microbioma, outra coisa é a microbiota. E Exatamente. nascer de parto vaginal ou de parto cesárea traz diferença. Amamentar exclusivamente ao peito ou tomar mamadeira, por exemplo, traz uma diferença. Fazer uma introdução alimentar adequada traz toda a diferença Exatamente. positiva para esse microbioma, para essa microbiota que é formada nesses primeiros 1000 dias, até mais ou menos os 2, 3 aninhos de idade, aonde a partir dos 3 anos ela fica com a nossa impressão digital. Então, ela vai se estabilizar mais ou menos ali. Então, vejam o quão é importante a gente tomar atitudes quando a gente pensa em conceber um bebê até 2 aninhos de idade. Eu acho que se a gente conseguir nessa live já deixar esse tipo de mensagem, já valeu, né? Só para complementar você, Raquel, assim, eu costumo falar que assim, o intestino é onde tudo acontece, né? É como se fosse eu gosto, minhas consultas eu faço sempre desenhando, então eu desenho o intestino e vou explicando. Então, quem é meu paciente já sabe que eu sou da lousa, do papel, de rabiscar, de fazer os desenhos, e eu vou fazendo ali as junções, fazendo as conexões. Então, assim, o intestino é como se fosse a sala de estar da nossa casa. Todo mundo está ali dentro, todo mundo compartilha, todo mundo acontece ali dentro, né? E se as mulheres tivessem essa percepção de como é importante cuidar desse intestino antes de pensar na gestação, então isso aí já seria um papel fundamental para esse bebê nascer com a probabilidade, com a grande chance de ser um bebê saudável, né? Então, assim, quando se programa uma gestação, então a gente tem que avaliar a microbiota dessa gestante, do parceiro dela, porque a gente não consegue, a gente é muito egoísmo colocar a culpa, a responsabilidade só para a mãe. Então, o casal tem que participar dessa concepção sadios, né? Então, assim, procurar uma alimentação mais rica possível, mais natural possível. O que a gente vê hoje da sociedade moderna é que está se trocando comida por produtos alimentícios, né? Por industrializado, por ultraprocessado. E isso aí eu estou alimentando o quê? Aquelas bactériazinhas que estão habitando lá no meu intestino, ruinzinhas, as que gostam de tranqueirinhas, as que gostam de industrializado, de açúcar, de sal, de medicação. Então, essa população, ela vai se sobressaindo a população boa, né? Porque ela está sendo alimentada e as outras estão morrendo de fome. Então, quem se prolifera são essas aí, né? E se a gestante já engravida dessa forma, ela vai o quê? Passar esse microbioma dela para o bebê. Então, ele tem grande chance, né, de herdar a microbiota da mãe, né? Por essa questão. Mas como a gente fala sempre de genética e epigenética, a genética não é uma sentença, né? Eu posso modular essa questão através da epigenética, né? Então, eu posso fazer várias modulações para que esse bebê tenha uma microbiota mais saudável do que seus genitores, mas vai dar um trabalhinho a mais, porque ele tem uma história pregressa, né, herdada dos pais dele, mas a gente consegue. Mas aí eu preciso de quê? De comprometimento desses papais, né? Não é só jogar para o profissional, toma conta que eu
não consigo fazer. Não é assim, né? Bem, Família e profissional tem que andar de mãozinha dada. Lilian, Concorda, Raquel? Lilian, olha só, assim como você tem essa missão linda de já conseguir pegar, né, a gestante, já conversar com esses pais, Exatamente. a pediatria também, a gente vivencia hoje já a consulta do pré-natal com É pediatra, super importante. super importante pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a ANS, Associação Nacional de Saúde. Então, assim, é nesse momento onde eu tenho esse hábito de perguntar tanto ao pai quanto à mãe e todos os pediatras que fazem essa consulta, saber do histórico genético de doenças e deixo eles falarem, e eles falam e começam, nossa, meu avô morreu disso, a minha avó tem isso, meu pai. E eu disse, pronto, agora vocês vão gerar um produtinho lindo e vocês vão imaginar que essa genética é 20%, 80%. Exatamente. Vão, Não é uma sentença. Isso. atitudes, são hábitos que vocês já têm que ter pensado ali naquele momento, que vai conceber, até os 1000 dias, conta a gestação inteira. Então, é o que a gestante come, é como ela vive, é como ela pensa, é o que ela usa, tudo isso altera a genética. O sentido da epigenética é esse, são os fatores externos interferindo a sequência do nosso DNA e que a gente pode escrever uma página nova história, né? Com certeza. Por isso que essa parte, como você falou, Lília já faz, né, a parte da consulta do pré-natal, que a mulher sempre né? faz. Eu já faço desde a parte a materno-infantil. eu já faço desde a parte da tentante, né? Que a gente chama mulher que está se preparando para engravidar. Então, aí eu já oriento, troca de produtos de higiene pessoal, né? Livre de parabeno, livre de metais pesados, livre de alumínio, explico os perigos da intoxicação por metal pesado, modifico a alimentação, se for o caso de suplementar, a gente suplementa, mas tudo baseado em exames, baseado na real situação individualizada daquela pessoa. Exatamente. Como você mesmo falou, às vezes o paciente, Raquel falando aqui, às vezes o paciente, a paciente principalmente, né, a mulher, ela, quando ela fala pré-natal, é o médico ginecologista, com certeza. Mas a consulta pré-natal com o nutricionista, a consulta pré-natal com o pediatra, né, com a pediatria, é fundamental. E começa sem sombra de dúvida. Exatamente, assim, tá começando a ficar, já a fazer parte. Ainda é novo, principalmente assim, para as pessoas entenderem mais a importância disso. Porque muitas vezes a criança, às vezes, quando já mais crescida, ou enfim, ela tem aquele apetite maior por aquele determinado alimento, pelo apetite maior por algo mais azedinho, ou doce mesmo, ou aquela tendência mais para uma glicose mais alterada, ou a própria sobrepeso. Mas o meu pai também a minha mãe também era alguém, é como o Lília falou, então não é, né, aquilo ali a genética, ok, mas não é destino, você pode fazer aquela expressão, a modulação, ou silenciando ou expressando os genes, que isso, na realidade, é a epigenética através da nutrição, né, que é a nutrigenômica. E voltando à sua pergunta, desculpa, Luciana, não, tudo ok, é isso mesmo. Você da relação, na hora que você... que a gente respondeu, não com a imunidade. Isso. Então, 80% das nossas células imunes, elas estão presentes ali no intestino. Ali no intestino. Ação direta, não é? Milhões de neurônios, né? Ali, o eixo cérebro-intestino. Ele está conectado. Exatamente. Nossa, a gente pega criança muito ansiosa, então vai ver que essa criança ansiosa, que essa criança com déficit de atenção, que essa criança com tela tem algum problema intestinal, na maioria dos casos, né? Então, esse eixo, ele tem que estar sincronizado de uma forma que um se conecte ao outro sem grandes preocupações, digamos assim.
né? Porque são vias, é uma via de mão dupla, né? Um vai, se dá alguma coisa, outro, se alguma coisa for afetada, também Exatamente. afeta e vice-versa. Agora, como a gente falou, essa questão da imunidade, né? Porque está tudo ligado à saúde intestinal, à saúde imunológica, claro, até pela questão mesmo de você, da maturação e da modulação desse sistema imunológico dessa criança, quando o intestino ele está equilibrado, até pelo fato da absorção, né, doutoras, dos nutrientes, daquilo ali do leite, né, do que vai entrar naquele organismo. Você já tem uma reparação do intestino de forma que ele vai processar melhor aquilo, assimilar, absorver e cair na corrente sanguínea de forma que você gere um indivíduo mais, vamos dizer assim, mais forte do ponto de vista imunológico. Né? Então, a questão mesmo das infecções não tem como você tirar, separar. Né? Assim, Raquel estava falando um pouquinho sobre isso. Isso. Olha, todo pediatra, né, a gente já trabalha, isso não é de agora, com um esqueminha muito básico de modulação intestinal personalizado. Porque, primeiramente, não existe nada mais personalizado do que o leite materno. Exatamente. Tudo isso que a gente está falando aqui, o leite materno, ele é o the best, ele é o top, ele é o que há de melhor, é o melhor alimento, nunca vai conseguir ser clonado, imitado, por mais que a indústria alimentícia ela evolua, não tem como, tá? Uhum. Alto poder imunomodulador do leite materno. Uhum. Tudo que é personalizado é melhor. Não é? Então, na hora em que o bebê nasce, ele já está em contato com a mãe, já tem aquela colostterapia, quantidade de GA secretório, interleucina 10, TGF-beta. Veja, fora o poder. Hoje, a gente estuda muito os oligosacarídeos. Lilian, tá? Assim, não é na moda, mas é algo que, se a gente for ver no PubMed aí, há uns anos atrás, 10 tem anos, inúmeros trabalhos, publicações, hoje tem mais de 3 mil falando do poder. O oligosacarídeo é um carboidrato, né, que é o terceiro componente sólido mais comum do leite humano, e a associação dele, do perfil dele, com a neuromodulação cerebral, não é? Cognitivo para os bebês. Então, quando a gente fala em leite materno, a gente fala em tudo, em proteção, em cérebro, em inteligência, em maior poder cognitivo, não é? Exatamente. É uma riqueza de nutrientes que nada se compara, né? Então, assim, leite materno não se discute. Não. Né? Então, não se discute. É o melhor para a criança, para o bebê, até os 2 anos de idade. Então, assim, a alimentação complementar, ela vem, como o próprio nome está dizendo, a complementar o aleitamento materno. Não precisa de forma nenhuma, lógico, cada mulher tem a sua vida, o seu universo, mas eu tento postergar essa amamentação eu falo assim, até a última gota que você consiga, você vai amamentar seu filho. Então, não tem alergia, não tem intolerância, não tem sensibilidade que seja motivo de parar essa amamentação. Pelo contrário, vai fortalecer ainda mais o bebê. Né? Vai passar anticorpos, vai passar imunoglobulinas, vai passar IgA secretório, tudo através desse leite materno. A gente então, isso. A gente precisa falar que é até os 2 anos. Exatamente. Na hora em que esse número 6 fica na cabecinha das mães, eu acho que exatamente. muito Por isso no coisa de 6 meses. Ela acha que acabou. Não, gente, é até os 2 aninhos. Até os 2 anos. 6 meses é o início da alimentação complementar, mas não significa a parada da alimentação, de forma nenhuma. A importância dele aumenta. Exatamente. Não é? Isso.
Então, Porque, assim, exatamente como você falou, Raquel, a questão dos oligosacarídeos, né? De toda essa riqueza dessa substância, que é um carboidrato bastante rico e completo, mas que funciona principalmente como um prebiótico. Na realidade, ele é um É um prebiótico. prebiótico. É uma fibra que vai servir de alimento para as bactérias boas. Como você estava. único alimento que é rico em pré, em pós, em pró, em si, né? A gente sabe, né? A gente falar em pré-biótico, probiótico, pós-biótico, é o único alimento que tem tudo num alimento Um só. alimento só. Tem uma pergunta que foi feita, acho que é Rosenade. Eu guardei sua pergunta, Rosenade, mais para frente, quando a gente for falar um pouquinho sobre a parte terapêutica, cuidados, a gente cita algumas cepas, alguns nomes de cepas, de probióticos ou de fibras, mas já que você puxou essa pergunta, eu vou assim, só reforçar como Lília e Raquel estavam falando que às vezes é necessário, né? Então, não é a necessidade de adicionar algo além de uma alimentação equilibrada, porque é visto que até na tentante, mas principalmente durante a gestação, a ingestão do probiótico específico, na quantidade específica, e da fibra prebiótica é positivo para a microbiota da mãe, exatamente vai influenciar na microbiota do seu neném, principalmente se você está consumindo nos últimos meses da gestação e principalmente se esse parto ele não vai ser normal, né? Até para diminuir a predisposição, até para facilitar a formação da microbiota do neném. E uma das coisas que mais assim, faz aquela proteção é a questão mesmo dessas alergias, né? Dos eczemas, que acontece nesses bebês nos primeiros dias. Para a gente falar um pouquinho, assim, antes do padrão alimentar, a gente estava falando a questão mesmo da parte da imunidade, né? O imunológico dessa criança, como é que fica, das infecções. Sim. Então, vocês reforçaram isso, que uma criança que tenha, né, que é amamentada, uma criança que, na realidade, ter esse cuidado desde a geração, ela é um ser que vai ter uma menor probabilidade de infecções. E caso haja uma maior probabilidade de debelar essa infecção, até pelo uso menor de medicamentos. A gente sente isso muito na prática, Isso. não é? A gente pega do pré-natal e acompanha essas crianças até a adolescência. É impressionante, não é? As crianças que amamentam exclusivamente ao peito, que fazem uma introdução alimentar adequada, que entendem a importância da nutrição com todas as suas fases e dificuldades, essas crianças adoecem menos. Está dentro do nosso plano estratégico de modulação intestinal. O principal ponto é retirem os açúcares concentrados, os industrializados, alimentos altamente inflamatórios do seu filho. Tenta na segunda semana, a gente desenha o plano, todo pediatra faz o recordatório nutricional, a gente tem que isso é ganhar tempo. Eu acho que mais de 50% da consulta do pediatra é voltado para a nutrição. E, óbvio, tem aqueles que fluem muito bem e tem os que vão precisar daquela ajuda da tia Lídia, seletivos, aqueles com erros, esses precisam de intervenção com especialista competente, intervenção probiótica algumas vezes, mas falar em saúde intestinal, não, além da nutrição, que é o ponto fundamental, tem o sono, tem a quantidade de água, tem a quantidade de atividade física, tem o contato, tem o atendimento, nossa, desaparecimento do microbioma, nossas crianças estão perdendo isso por vários fatores assépticos, digamos assim. Então, elas estão precisando de terra, grama, areia, contato com natureza. Hoje é prescrição médica, com recomendações. Então, são tantos os fatores, não é? São tantas. São vários, são fatores
assim, são vários fatores relacionados, né? Não é só um Relacionado negócio. O a principal, tem o principal, mas tem. E até Lília Raquel, e estava falando, diminuir drasticamente o uso de telas. tela, O né? uso Pronto. de telas está associado a muitos distúrbios, até mesmo distúrbios intestinais, que a criança que está numa tela, se vier o reflexo de evacuação, ela aprende porque Sim, ela está na tela e sim, ela não quer perder o jogo, sim, tá? sim, Lilian. Então, isso é muito sério mesmo. Lilian, eu acredito a quantidade de crianças disbióticas, não é? Que Exatamente. chegam com queixas, gente, de flatulência, diarreia, De constipação, constipação, sintomas exatamente. que vêm Sintomas que antes eram mais de adultos, né? totalmente, e essa criança está disbiótica. E a Desbiótica. gente propõe um plano estratégico terapêutico e tudo flui, mas só flui quando os pais entendem a importância Entende? de Exatamente. seguir aquilo É, ali, o que eu não é? O que eu percebo na minha prática clínica é o seguinte: uma microbiota intestinal hiperreativa, ela começa a sensibilizar alimentos que antes eram digeridos e absorvidos normalmente sem causar nenhum problema. E agora, essa disbiose, essa microbiota hiperreativa, ela começa a ter dificuldade de digerir determinados grupos alimentares, especialmente as proteínas e, em segundo lugar, os carboidratos. Então, fica aquela confusão de diagnóstico se a criança é alérgica ou se ela é sensível, que, na verdade, é apenas uma disfunção intestinal, uma disbiose bem acentuada. Quando a gente consegue equilibrar esse intestino, então ela volta a consumir normalmente os alimentos. Lógico que até chegar nesse consumir novamente, a gente tem que fazer algumas exclusões temporárias e vai novamente reintroduzindo esses alimentos. Mas para isso eu tenho que ter, como você falou, Raquel, o comprometimento dos pais. E não é fácil, Não. né? A gente sabe que lidar com a pediatria não é fácil, o comprometimento dos pais. Mas a gente tem que pegar na mão e ir adiante. Prazeroso demais, Lilian, a gente vê os resultados. É muito, muito. Para mim não tem prazer maior do que você receber uma mensagem. Ai, conseguiu fazer cocô como você falou, né? Exatamente E assim, fazer cocô como você disse que ia fazer. E aí, que é exatamente aquele padrão. Então, a Raquel já falou essa palavra aí, a disbiose. Então, ela chegou agora essa palavra porque para as pessoas entenderem. Então, na hora que a gente tem um intestino saudável, a gente tem um intestino em eubiose, né? Eu quer dizer normal. Então, já a disbiose foi algo que gerou, né, naquela criança, algo externo ou que aconteceu já desde a gestação, que gerou essa disbiose, a que a gente chama a disbiose intestinal infantil, que muitas vezes acontece exatamente por todas essas situações, tanto a questão da alimentação, então, são vários fatores, são várias causas, mas e que tem como sintomatologia isso que até Lília falou, principalmente, que era mais visto em adultos, né? A constipação, às vezes, ou a constipação, a diarreia, a questão mesmo da flatulência, e outras sintomatologias cutâneas e muitas outras. E principalmente, o que a gente vê, e eu reforço aqui, essa questão mesmo porque eu coloquei aqui, eu escrevi, como a adição desses açúcares, né, da parte dos ultraprocessados. Mas, e essa coisa do doce, né? De vamos dar o doce é doce, vamos adoçar uma coisa que não precisa. Isso é muito importante, porque se ele não tem o contato, ele não vai saber. Na hora que ele tem o contato, o paladar vai ficando, vamos dizer, acostumado. E uma coisa interessante, que às vezes as pessoas não percebem, é que esse tipo de alimento, que é chamado, vamos dizer assim, no bom, assim, são alimentos viciantes em algumas situações, porque as bactérias começam a ser ela começa a ter mais gosto, ela tem mais afinidade por alimentos, aquele tipo de alimento que vai sendo colocado. Se vai sendo colocado mais sal, mais doce, mais ultraprocessado, então mais ela vai estar alimentando e vai estar
atinando o seu cérebro a estar querendo aquele tipo de alimento. É a ação do... Então, você vai estar, Não é? né? A Ação ação dopaminérgica. Exatamente, a ação dopaminérgica para você estar sentindo prazer ao ingerir aquilo. Aí, mais você vai estar no ciclo da desbiose. Então, para o foco da desbiose, né, é a alimentação, né, a questão mesmo do alimento, toda a falta, né, do movimento da natureza, a diminuição, mas o uso também indiscriminado, que Raquel principalmente vê, Lília também, mas eu estou dizendo assim, porque às vezes a prescrição, né, desse tipo de produto, medicamento, é do médico, né, o antibiótico, o anti-inflamatório. Muito Eu estou falando aqui bem. de criança, né? Lógico que tem outros medicamentos, anticoncepcionais, tudo assim, a parte analgésico de uso, né? Opioide, tudo, de ação central. Mas, por exemplo, até o anticonvulsivante, que às vezes criança precisa utilizar. E o anticonvulsivante, ele diminui a motilidade, pode gerar constipação, mas o que é que eu falo assim do antibiótico e do anti-inflamatório? Esse uso desnecessário muitas vezes, mas principalmente, que era até o ideal, mas muitas vezes Raquel sabe que não é possível. O ideal é que o antibiótico não fosse de largo espectro, porque você vai pegar o quem precisa e também quem não precisa. Mas às vezes é Isso. necessário. Né? O ideal é que o antibiótico fosse de baixo espectro, para você. Não Né? há como falar em desbiose sem falar no uso abusivo dos antibióticos na pediatria, dos antiácidos, não é? Ácidos, Exatamente. Né? A uhum. febrefobia natural que a gente passou, né? Com Depois de uma certeza, pandemia, não, né? A exato. fobia das mães, o pavor, né? Essa corrida desenfreada das mães aos pronto atendimentos e prescrições de antibióticos, muitas vezes de forma totalmente desnecessária. E a gente sentiu isso no consultório. Uma criança que toma antibiótico mais do que o que é recomendado, a gente vê sim ela adoecer mais e mais e mais. É um ciclo vicioso. Assim como o açúcar, que é inflamatório, faz a criança adoecer mais de infecções de vias aéreas superiores, o uso abusivo do antibiótico vai deixá-la num ciclo desbiótico e tendo cada vez mais por essa comunicação do intestino com a imunidade, com as células de defesa, não é? Então, assim, é na prática. A mãe que tem a quem seguir, a mãe que tem noção disso, ela já procura o profissional de sua confiança. Ai, doutora, será que realmente esse antibiótico foi necessário? Então, o que é que eu quero dizer com isso? A criança que tem o seu pediatra para seguir aquela linha, ela interna menos, ela vai adoecer menos por consequência, não é? E a criança que usa muito pronto atendimento, ou não tem um profissional para seguir, para acompanhar, né? Ela vai adoecer mais. Vai. Isso é bem visível, porque o pronto atendimento, no mínimo, eles saem com anti-inflamatório, então com um corticoide, né? E às vezes com antibiótico. E aí vem as complicações, cada vez se internando, indo mais para os prontos-socorros, é cada vez mais seletivo, é cada vez com uma desbiose mais acentuada, é cada vez aceitando menos alimento, é cada vez ficando mais apático. Então, as crianças, eu sempre assim, me questiono muito. Lógico que não é a minha prática, não eu não entendo para quando é que precisa utilizar o antibiótico, isso é competência de vocês pediatras, mas eu acho que nem todo caso precisa, na minha concepção, nem todo caso precisa, mas assim, o uso abusivo é muito, né? É muito. A prescrição abusiva de antibiótico acaba com o intestino dessa criança, deixa muito ela começa a trazer danos, Isso. né? Ela começa a deixar passar ali proteínas muito grandes, né? Muito difíceis de digerir. E aí o que causa? As alergias, causa as sensibilidades alimentares. Então, assim, a desbiose intestinal
um dos fatores é o uso crônico de medicação, né? Então, a gente já sabe que é um dos fatores de uma desbiose acentuada é a utilização precoce ou crônica de medicação. E aí é um caso bem particular, né, que a gente deve discutir com, acho que daria só uma live dos pediatras. E uma Termo dúvida também. é o leaky gut, né? Quer dizer, o Isso, altamente permeável, exatamente. Leaky gut. mais substâncias tóxicas, o que deveria ser uma barreira, não é? Porque os bons alimentos trariam uma barreira protetiva, então você fica bem mais suscetíveis às Toxinas, exatamente. Né? E uma coisa que às vezes as pessoas têm muita dúvida também, acho que Lília vê muito, imagino que às vezes a mãe, não, eu estou usando antibiótico, eu posso usar o probiótico, né? Porque é ótico, vai atrapalhar na questão da farmacologicamente, ela deve usar. deve. Exatamente. Só não é no mesmo horário do antibiótico. Tem que ser horários distintos. Mas ela deve usar o probiótico, sim. Com certeza. Isso mesmo. A gente já sabe dos efeitos, as evidências científicas robustas. Muito. Raquel, eu fico muito triste. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu faço uma prescrição, quando a criança está utilizando antibiótico. Então, eu faço a prescrição, mãe, use esse antibiótico, ou use esse probiótico, porque vai fazer bem, vai usar pelo menos 8 horas, diferente do uso do antibiótico. Aí, assim, alguns pediatras que não têm essa visão integrativa da saúde como um todo, vai e diz, não use, não é para usar, é para usar só o antibiótico, tá? E aí, não usa o antibiótico. E vem aí todas as complicações depois do intestino que a gente tem que cuidar depois, né? Posso responder assim a isso aí que você fala? A gente vive, a pediatria hoje vive a era dos probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos, a ciência está evoluindo, a gente sabe, começou Saccharomyces boulardii, Rhamnosus LGG, agora sem falar nome comercial, o Reuteri. Certo. Então, assim, muitas evidências e só vamos ter mais. Então, não tem porquê, né, no uso do antibiótico, como a diarreia medicamentosa. Há um tempo atrás, a complicação era só associada, né, à diarreia medicamentosa provocada pelo antibiótico, mas hoje já é fato que existe o efeito preventivo, sim, tá? Com certeza. O preventivo, tanto da questão da sintoma, de uma diarreia, como você está falando, mas de depois desse tratamento, o paciente não se tornar um indivíduo desbiótico, não entrar numa desbiose intestinal. Então... Tem que ter... Ui, desculpa. Não. Pode terminar. Eu estava vendo assim um artigo de revisão recente agora da Academia Americana sobre assim como a pediatria, como os pediatras, a gente precisa entender mais sobre o assunto, mas que a gente prescreva, que a gente abra os olhos e só prescreva naquela quantidade ideal, aquela cepa ideal para tal situação que foi comprovada, né? Exatamente. Né, deve esperar o que há de confirmação, de evidência robusta, antes de sair passando de qualquer forma. São muitas formulações no mercado, com várias, não é? Então, assim, a gente tem que saber o que está fazendo. Exatamente. E dosar de acordo com a idade da criança, né? Então, assim, tem alguns artigos, alguns estudos recentes também,
que fala que uma criança menor de 5 anos, você não deve colocar cepas muito altas, né? Então, assim, 1 bilhão de unidade formadora de colônia em só uma cepa, e aí você coloca pelo menos 3 ou 5 cepas para aquele caso. Então, você não deve iniciar logo com 1 bilhão. Você vai 500, né? 500 milhões, 300 milhões e vai subindo essas cepas até haver a tolerância. Porque, assim, o uso de probiótico, eu sou um fã de probiótico, estudo há muito tempo probiótico, mas eu prescrevo com muita parcimônia e não são todos os casos que precisa de probiótico. Exemplo, se eu tiver uma criança com a disbiose muito acentuada, eu não vou de cara colocar um probiótico, porque ela vai piorar da disbiose dela, porque ali eu vou estar alimentando as poucas bactérias boas que tem no intestino, né? Quando, na verdade, quem está sobressaindo são as bactérias ruins. Tá? Então, primeiro tenho que equilibrar esse microbiota, essa microbioma dela, para depois eu vir com antibiótico ou com probiótico. Tá? E às vezes eu prefiro utilizar até os biomamps, né? Que são as bactérias já que são fragmentadinhas, para eu, depois dos biomamps, passar para os probióticos. E aí realmente eu tenho grandes avanços nessa forma. Isso. Muito bom essa. As dosagens bem menores, né, Lília? Porque bem menores. Bem menores. Como ele está fragmentado, já está exatamente. Associativa, ele é envolvido por uma parede molecular, ele já se conecta, ele já vai diretamente no receptor da mucosa intestinal, do enterócito, e já vai fazer a atuação terapêutica. Exatamente. Tem uma segurança até maior para algumas situações, como infantil, crianças, principalmente crianças menores, assim, criança muito novinha, né? Às vezes até o recém-nascido, nenenzinho, mas também imunodeprimido, né? Paciente idoso, aí vem com alguma neoplasia, já é uma coisa mais específica. Eu queria perguntar a Lília também essa questão, a gente estava conversando sobre que está num disbiótico, né? No intestino, numa criança disbiótica, qual que é uma situação que amedronta muito as mães, né? Qual é o padrão de fezes de uma criança disbiótica, né? Dentro daquela escala, normalmente o que é quando ela vê aquele tipo de fezes, a mãe, o que é que ela tem que ficar mais em alerta? Criança disbiótica, eu tenho tanto a diarreia como eu tenho a constipação. Raramente eu tenho uma fezes no padrão normal, né? Que a gente classifica como a bananinha, né? O estilo salsichinha, tá? Então, ou é aquela escala de Bristol A1, né? Que é carneirinho, aquela bolinha bem ressecada, ou então a 2, que é a bolinha pregadinha uma na outra, que vai como se fosse um cachinho de uva, tá? E ali sai com muita dificuldade. Então, quando essa mãe vem com esse relato em que começa a fissurar o ânus da criança, geralmente tem um sangue ali nessas fezes, que não é sangue que vem do intestino, é da fissura anal. Né? Então, quando a gente melhora o padrão, eu tenho até um caso clínico aqui para a gente vai discutir no final, que é um caso crônico de constipação, que a gente conseguiu reverter. Mas, assim, a mudança de padrão alimentar modifica completamente essas fezes, que na verdade ela está desse jeito por mau hábito alimentar. E às vezes não é nem culpa da família, eu falo assim, a família tem bons hábitos alimentares, mas aquela criança está no processo de seletividade, né? E a criança seletiva, não basta ela estar dentro de um contexto familiar que se alimente bem, a gente tem que olhar o porquê que essa criança está seletiva, se dentro da casa dela está tudo adequadamente perfeito para a alimentação dela. Os pais consomem fruta, consomem vegetais, proteína, mas a criança não, ela está travando, ela está selecionando os alimentos, 10, 7, 3, 2 alimentos. Na maioria, leite e algum carboidrato, né? Então, as fezes vão responder a esse padrão alimentar. Tem algum complemento, Raquel? Você queria fazer? Não, mas assim, para a gente
a gente focar na questão de como é que a gente deve otimizar, então, não é? Não, O microbioma, essa parte da melhora, né? Do cuidado. Mas fazer o. dentro de um indivíduo desbiótico, a gente falou do padrão das fezes e tudo, quais seriam, né? Até para alertar mais ainda, porque a gente falou das causas, os sintomas de uma desbiose intestinal infantil, que parece também muito com a desbiose do adulto, Sim. as particularidades, mas que doenças relacionadas? Né? Então, aquele intestino ele continua em desbiose, né? Não foi, fica aquele ciclo vicioso de não foi cuidado, e vai, não é assim mesmo, é normal, e na realidade a gente sabe que não é normal. Então, que doenças, né? Então, é doença autoimune, são as dermatites, as psoríases, a seletividade, como ele falou, que acontece muito no espectro autista. Então, que doenças poderiam acontecer, né? Serem geradas? Olha, na verdade, assim, todas as doenças que acometem o intestino, né? Da constipação intestinal, as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares, né? Associadas ali ao intestino. Agora, alterou a microbiota, vai tudo, gente, desde a ansiedade, depressão, acne, diabetes, hipertensão, doenças inflamatórias intestinais, né? Tudo na desbiose que liga ao corpo, daí ele ser o nosso primeiro sintoma, né? Qualquer alteração no microbioma pode dar doenças em diversas partes do corpo. Uhum. Como você até tinha falado, né? 1 em cada 36 crianças, de acordo com o CDC, né? Falando de até 8 anos, é autista. Então, você comentou, ele falou da questão da seletividade. E assim, normalmente, né, a criança ela é seletiva e a microbiota, ele até comentou, a microbiota no autista é diferente da A microbiota, né? microbiota do autista, ele já tem a parede intestinal alterada, né? Ele já, por si só, a condição, o espectro, ele também já altera a parede intestinal, que fica mais permeável, com pouca biodiversidade de bactérias, pela própria seletividade alimentar. Então, ele vai alimentar ali poucas bactérias, e essa desbiose, ela só vai aumentando, né? Dentro dos meus pacientes autistas, eu não tenho nenhum que tenha uma evacuação facilitada. Todos são constipados, né? E vem no processo já de constipação, dependendo da idade dele, por muito tempo, né? Então, a gente sabe que o padrão alimentar do autista é uma coisa muito séria e tem que se retirar alguns grupos alimentares, porque eles ficam numa condição de agitação e dispersão, às vezes agressividade muito relacionado à questão da caseína, né? Então a gente tem aí a caseína, tem o glúten, tem a soja, como esse tríade de descontrole da dieta do autista. Tá? Então, assim, quando a gente começa a retirar esse grupo e colocar mais frutas, mais vegetais, mais proteínas de mais fácil digestão, onde eles vão conseguindo trabalhar melhor esse intestino, no sentido de digerir melhor os alimentos, eles vão ficando mais calmos, vão ficando mais centrados, né? Sim. Até porque esse eixo cérebro-intestino, ele vai acontecendo, ele vai conectando. Então, o autista ele vai começando a ter uma qualidade de vida melhor. Tá? E aí eu gosto também de, em alguns casos, prescrever algumas enzimas digestivas. As enzimas digestivas elas estão sendo muito bem utilizadas no autismo, né? Como uma forma de ajuda para digerir melhor esses componentes da alimentação. Logicamente, o uso de enzima não é um uso
por muito tempo, é só um período curto, no máximo 30 dias, com bem intervalados, né, para que a gente veja o resultado. E, posteriormente, um biomampes, um probiótico também facilita muito o processo de digestão. Sim. O autismo, já que vocês tocaram, né, ele aumentou aí, o quê? Nos últimos 20 anos, 316%. Então, esse é o dado recente da OMS, em crianças de 8 anos de idade, uma a cada 36 é. Então, a gente já se preparou para isso, para atender essas crianças. O mundo é autista e nós estamos eu já me sinto, não me sentia há um tempo atrás, Lilian já se sente. Então, a gente precisou se preparar para isso. Foi um aumento muito rápido. E, assim, existem particularidades no autismo em relação ao microbioma. Por exemplo, tem um estudo que mostrou que em crianças de 4 a 6 anos, que tem as FIGIDs, que a gente chama, são as doenças gastrointestinais funcionais, tá? Da infância, de cólica, dispesia, tudo. Enxaqueca abdominal, a constipação. Então, que as crianças autistas, elas têm mais e em mais intensidade. Tá? Então, houve um estudo comparativo mostrando que o microbioma das crianças é diferente, que as crianças autistas têm mais esses distúrbios funcionais, principalmente a enxaqueca abdominal, aquela retenção fecal, a constipação, e que intervenções terapêuticas probióticas, numa fase mais precoce, talvez a gente pudesse melhorar a intensidade dessas FIGIDs, desses transtornos gastrointestinais funcionais nesse grupo de crianças, não é? Então, assim, isso é fato, isso já é usado, tá? E a gente tem que se preparar para isso e eles melhoram absurdamente, mas precisa desse acompanhamento especializado. Precisa. O pediatra, equipe multidisciplinar sempre, não é, Lívia? Precisa. E como precisa de ser uma equipe multidisciplinar, que nem eu resolvo sozinha, nem você resolve sozinha, Raquel. Tem que pegar um na mão do outro, né? E falar a mesma língua e abraçar o tratamento, cada profissional, mas no bem comum, né? Eu acho que precisa muito, né? E eu fico muito angustiada quando, assim, eu vejo que, assim, é um tratamento, não só o nutricional, mas o autista, ele precisa de várias outras terapias. E, assim, quando aquela mãe não consegue ter todos os profissionais que aquela criança necessita, eu fico muito angustiada. Eu acho que você entende minha angústia. Sim, sim. Fica incompleto, né? Termina, você não consegue. Aquela família que tem que optar por um, né? Outra, isso. Então, como a Raquel aí estava já encaminhando para essa pergunta, então, o que fazer? Então, assim, vamos aqui falar dos cuidados. Nós falamos de todas as, da parte, né, do que gera a disbiose, do que a disbiose gera, né, desde a geração daquela criança, da mãe que está tentando na fertilidade, ou no momento de pensar em gerar, durante a gestação, a questão do tipo do parto. Então, assim, antes da gente entrar, como a gente falou rapidamente do parto, complementa um pouquinho, Raquel, essa questão, assim, às vezes a mãe fica com esse medo, né? Então, a gente sabe que o medo do parto é normal, mas aí, e por optar pelo parto cesárea, vai comprometer, até que ponto vai ser comprometido a microbiota dessa criança, dependendo de como foi a gestação, do que ela cuidou, de repente, do intestino da mãe, e, consequentemente, ajudou a prevenir um pouco, já que vai ser cesárea. Isso. Não, veja bem. A gente sabe que o nome já está falando, é natural, é um parto natural, é um parto vaginal, é um parto em que, na passagem do canal vaginal da mãe, aquele bebê já vai ganhando diversidade no microbioma que está começando a ser formado, tá? Não que o que vai nascer de parto cesárea seja, mas
que o do parto normal já pega uma diversidade melhor, uma composição melhor, é fato. Assim como o bebê, que já vai amamentar o peito e tem esse contato direto com a mãe, já faz aquela colossoterapia e dali já vai amamentar exclusivamente, vai ter uma microbiota, um microbioma melhor, óbvio, do que o que recebe a mamadeira ou o bico artificial. Então, não sou eu falando, nem doutora Lília, é o que já está aí na ciência, é o que já foi estudado há muito tempo. A gente adquire essa microbiota ao longo da hora que a gente nasce, até um pouquinho antes na gestação, até os 2 aninhos de idade, 2 aninhos e meio. Daí você formou esse microbioma, isso que vai defender das doenças, ou causar doenças. Então, bebê de parto cesárea, que a mãe não quis amamentar e já foi para a mamadeira, bebê que, gente, não é a mesma coisa, tá? Bebê que não fez uma introdução alimentar adequada. Então, fugindo de comparações, a gente tem que sempre seguir o que há de melhor, não é o padrão ouro. Exatamente. E hoje a gente já tem, né, alguns estudos já que eles preconizam a introdução alimentar por GAPS. Eu não sei se você já ouviu essa introdução alimentar por GAPS, que é uma sigla em inglês, que é Gut and Physiologic Syndrome, que é o que é uma microbiota e parte emocional a ser estudada, né? Então, essa introdução alimentar, ela visa preparar o intestino da criança durante 10 semanas para ela ir tendo um grau de maturação espaçado e passo a passo, sem muita informação com nutrientes de uma vez só, tá certo? Assim, eu já faço uma introdução alimentar passo a passo, né? Então, essa introdução alimentar por GAPS, ela inicia-se com caldos fermentados à base de vegetais e vai adicionando depois as proteínas, depois os lácteos lá para frente, mas respeitando cada individualidade da criança. E aí vai dando tempo a esse intestino ir sendo maturado e aceitando melhor os nutrientes. E aos estudos que eu li, são poucas pessoas que ainda estão fazendo no Brasil, mas os estudos são todos americanos, elas têm uma grande diferença de crianças que são iniciadas a introdução alimentar por GAPS e a introdução alimentar tradicional. A microbiota da criança, ela desenvolve muito mais facilmente do que a não por GAPS. Mas é uma dieta, uma introdução alimentar que ela é um pouco trabalhosa, né? Porque tem que fazer caldo, alguns caldos entram caldo de ossos e às vezes as mamães não estão preparadas para essa realidade. Então, aí a gente tem que adaptar, certo? Mas já existe essa outra forma de introdução alimentar que eu achei super interessante. Inclusive, tem uma gestante que já... Lília, você faz a dieta por GAPS, a introdução alimentar por GAPS faz, mas você está disposta a fazer os caldos, elas estão. Então, vamos lá, a gente faz. Certeza. Então, vamos lá, doutora. Os pilares, né? Então, a gente acabou de falar, vocês acabaram de falar tudo isso. Então, a gente já falou, que já foi comentado, vocês já falaram dos pilares, dos grandes pilares, né? Essa questão, né? Primeiro de tudo, né? A amamentação, essa amamentação, a alimentação, né? Diversificada, saudável, com essa introdução como né? De forma do passo a passo, a vacinação, né, doutora Raquel, essa questão da vacina, a imunização, sono, higiene. Lília até falou a questão da higiene, né, essa higiene equilibrada. A gente estava conversando porque, às vezes, né, o excesso, você também tira a proteção. Né, tira a proteção, exatamente. A capacidade dela se proteger quando necessário.
A A gente gente viu isso muito depois da pandemia, né? As crianças da pandemia são crianças que adoecem mais. Por quê? Porque elas ficaram muito confinadas, né? Por dois anos no confinamento, e quando saiu, eu falo quando saiu da bolha, que teve contato com amiguinhos, com escola, e começou as doenças aparecerem. Uma virose atrás da outra, uma virose atrás da outra, e essas viroses é o quê? É tudo a nível que intestinal. Eu sempre falo, tudo acontece a partir do intestino. À medida que você absorve alguma coisa, o intestino vai lhe responder de uma forma positiva ou negativa. E aí começam as doenças, né? Bom, é isso. Gente, a base é o intestino, a vida começa nele, ele é o início de tudo, não é? Ele é Ele é o maestro. o maestro, ele é o primeiro cérebro, ele é lindo falar nele, porque a gente trabalha com isso, e assim, é através do intestino que a gente provoca doenças, e a gente previne doenças, e essa questão de como seria, né? Assim, a gente falou aí, foi falar desses pilares, Raquel, e do leite materno, né? Como você falou, e Lília também, mas que momento, assim, porque são várias coisas, né? Você falou contra a natureza, o leite materno, a redução da tela, o aumento do tempo é o sono, é a atividade na natureza, física, né? é o zero estresse, contato com a natureza, né? Quando a gente fala de estresse em criança, estresse tóxico mesmo, o uso excessivo das telas, não é? E a nutrição ali como ponto base, chave, em primeiro lugar, a nutrição sempre, E junto com vocês tudo. poderiam, com tudo, comentar algo, eu chamo mitos e verdades, não sei, mas dúvidas de consultório, assim, que chama mais atenção. Eu anotei que você falou que eu achei assim, interessantíssimo. Eu disse, Luciana, tem mãe que às vezes pergunta, doutora, qual alimento industrializado melhor do bem? É minha. Não existe industrializado do bem. Todo industrializado não é do bem, né? É só você pegar a lista de ingredientes, você vai ver açúcar, farinha disso, farinha daquilo, emulsificante, acidulante, realçador de sabor, açúcar, sódio. Então, não existe industrializado do bem. Mas é interessante essa pergunta porque, assim, quando a gente vai fazer a anamnese, você percebe claramente que o lanche escolar daquelas escolas que não tem a cantina, eu falo cantina, não tem o cardápio incluso, né? Porque tem alguns colégios que não, o lanche é da própria escola, é fornecido pela própria escola. Então, assim, quando deixa a critério da criança comprar em cantinas ou que leva de casa, a maioria vai biscoito e suco de uva integral. Olha, eu tenho um verdadeiro pavor desse suco de uva integral. A maioria das crianças que eu atendo com triglicerídeos elevados e glicose no limite são usuárias desse suco integral de uva que é vendido como natural, como orgânico. Isso é uma propaganda enganosa. Ali é um xarope de uva concentrado, um teor de frutose altíssimo, que a criança não consegue digerir aquilo. Aí lá vem a criança para casa com o abdômen bem distendido, com muitos gases, muita flatulência, e lanchou o quê? Biscoito com suco de uva integral, né? Então, assim, não existe industrializado do bem. Por que essa mãe não faz um suco da própria uva, uvinha Isabel, aquela que a gente compra? Faz o suco em casa, mais diluído. Melhor do que o suco, porque não bota o cachinho de uva para ele chupar a uva na própria escola, né? Então, suco é eventual, é para comer fruta. Criança tem que ser ensinada a comer e gostar de fruta. Se não tiver o hábito construído desde criancinha da introdução alimentar, ele não vai aprender a comer quando ele estiver já na fase escolar. Ele tem que aprender de base, né? Então, tem que ser por aí. Não é? Suco, bebidas, isso aí tá no guia
tá certo? Da Organização Mundial de Saúde, isso já é quase como leite materno, né? Então, bebida Exatamente. Mas, cará, Raquel, é aquele de forma suco de garrafa de pior vidro, um suco que é vendido como integral, natural, orgânico, a gente entendeu? tomou Horrível. fruta, a gente já chegou no século XXI para entender isso, não é? Comer Exatamente. fruta e beber a água. E isso a Exatamente. gente ensina na base. Não que eu esteja dizendo que suco é proibido, não, mas, De maneira nenhuma, doutora, mas não é existe quantidade ideal para cada exatamente. área, mas nessa fase de formação de paladar, o suco, não. Ele dá Exatamente. até um aninho e meio, 2 aninhos, a gente não evita, né? É Exatamente. morder a fruta, morder a fibra. Quem é que fica o Exatamente. açúcar do nosso corpo, hein, Lilian? Se não Não é a é? fibra, Se não é a fibra, como é que a gente vai lidar com essa O quantidade? prebiótico. E uma das coisas, assim, da parte, na hora que você fala do tratamento da disbiose, né? Na realidade, a gente não usa muito. Assim, a disbiose não é uma doença, é uma condição clínica, mas você fala assim muito como é que está a parte da mucosa oral, a mastigação. Então, você não mastiga. Né? Então, precisa mastigar. Precisa mastigar. Isso aí faz parte. água. Doutora, Água, as crianças não estão Não bebendo. tomam água. Às vezes, não é? É impressionante. Quando a gente faz um cálculozinho básico no consultório, uma perguntinha básica, a grande maioria está abaixo da ingesta necessária por dia. Né? Tem É. Engraçado que eu algo. falei há pouco tempo com a mãe do paciente, aí eu perguntei como é que estava a ingestão de água, porque ele tem um processo de constipação também. Aí ele disse assim, é difícil controlar porque ele fica em tempo integral na escola. Eu disse, não é difícil controlar, é só botar a garrafinha e pedir para a professora ou pedir ficar incentivando. Eu acho que isso é um papel também da escola, incentivar as crianças a ficar com a garrafinha de água ali na mesa, incentivar, todo mundo bebendo água agora. Então, eu acho que isso é um papel bem fundamental da escola também. E Sim. quando estiver em casa, você complemente. Mas é difícil. Não é difícil. Tá? Então, assim, tem mãe que joga para a gente, profissional, a responsabilidade, né? E não é por aí. A mãe tem que ser mais incisiva, ó, tem que tomar água. Criança constipada, principalmente aquela criança na primeira infância, a maioria dos casos é pouca água. É assim, quase um copo de água por dia. Então, só toma água quando lembra que está com sede. Não é assim, né? Uma questão bem interessante também, achei até engraçado, foi assim, eu montei um cardápio para uma criança, eu coloquei a fruta, uma proteína e água para a criança levar. Doutora, mas você botou água para a criança levar? Sim, a fruta, a proteína e água. Ela vai comer e depois ela toma água. Não pode ser um suco, não, ela vai levar fruta. Então, ou fruta ou suco, mas de preferência a fruta, suco não. Mas é impressionante como a água não faz parte, né, do lanche da escola. Tem que ser suco. Pois é. exatamente, é a frutose, né? É o sabor, a questão mesmo de ter algo que tenha sabor adocicado. Vai adocicando o paladar da criança sem nem perceber que está fazendo isso. E às vezes não é nem da pessoa, nem quer dizer, a criança não está pedindo. Doutora Raquel, a cólica, né? Acho que ele até falou essa questão delas de será que a cólica ou a cólica ela está totalmente ligada à disbiose ou a cólica, como até a gente estava comentando, é algo fisiológico, né? Até determinado período, né? Lógico. Até porque a maturação está acontecendo aí do trato gástrico. Ficaria nas medidas sintomáticas mesmo, para aliviá-las? Bom, ela é fisiológica, sim, né? A gente sabe disso, mas os estudos, como eu falei aí, né, em alguns lactobacilos que estão presentes no leite materno e agora ele tem mostrado evidência científica robusta no tempo de choro do bebê com cólica, tá? E assim, a gente tem usado e funciona muito bem, tá? Mas, bom, se tem associação com
um processo desbiótico, não, acho ser um processo bem mais fisiológico. Apesar de ter umas linhas que falam na intensidade, com relação em alteração de microbioma, mas eu prefiro entender, e a gente faz já é da prática do pediatra usar os bebês que choram mais com cólica, né, determinados probióticos, mas não para todo mundo, tá? Não é para quem é cólica, não é todo bebê que tem a cólica que vai precisar de probiótico, não. Muitas vezes a gente vê, às vezes já vindo, né, de maternidade, ou não, calma, tem uma chance grande de bebês que não têm cólica, tá? Então, leite materno exclusivo até o 6º mês, sem nada mais, né? Nada mais. O Fiz probiótico do nasce e a reposição da D, né, Lília? Isso. E o Reutério. Reutério. Exatamente. Ele é muito utilizado, né, para cólicas. A cólica, o raminosos também. Raminoso. A casadinha, raminoso, Reutério, Debrueck também é muito utilizado. É como você falou, assim, às vezes o ideal, porque antigamente usavam só o Reutério isolado com uma unidade formadora de colônia alta. Então, aí, não, isso não só para criança. Então, não é interessante você estar usando dosagens elevadas de 1, 2 probióticos. O importante é você trabalhar aí uns 4 cepas, você consegue atenuar esses bilhões para milhões, né? Trabalhar com mi, principalmente na criança, e é mais assertivo e seguro. E você vai aumentando as cepas à medida que vai sendo necessário, né? À medida que a criança vai respondendo, você pode ir aumentando. Mas eu nunca começo com cepas altas, nunca começo. Com certeza. Então, como o pessoal está perguntando, assim, tem perguntas, vamos aqui, e Raquel já falou bastante sobre esses nomes, né? Que a gente usa mesmo o termo, assim, que a gente utiliza mesmo, é a probiótico-terapia, né? E a probiótico-terapia infantil. Então, a probiótico-terapia não é probiótico, né? A probiótico-terapia, ela entra os cuidados com a saúde intestinal. Isso. Com o trato intestinal, né? Porque o intestino, como Raquel falou, de forma excelente, porque realmente é isso, é a causa e a solução das doenças. E tratar o intestino como Lília colocou, fazer benefícios. Isso, né? modular não é só dar, é organizar a casa. Exatamente. Né? Aí, do aleitamento, à nutrição, ao sono, à tela, ao contato com a natureza, a tudo isso, não é? Então, ele envolve, como a Raquel falou, então é o probiótico, é o prebiótico, é o simbiótico, é o parabiótico, o MAMPS, que é como ele falou, que é o para, o pós-biótico, as enzimas, né? O pré-biótico, que são as fibras solúveis, insolúveis, mas e muitas vezes não há necessidade imediatamente daquele elemento, daquela bactéria que é o probiótico. Às vezes você precisa estar entrando de outra forma, organizar ali o reparador daquela mucosa para depois, se necessário, de forma individualizada, introduzir. Acrescentar tanto para a gestante, para a criança, né, para a lactante, para o lactente. Então, assim, eu separei aqui, eu vi aqui um estudo mostrando, né, que assim, a questão mesmo da utilização do uso do probiótico no final da gestação, ele ajudou realmente a evitar, ajudou a diminuir o aparecimento, né, dessas alergias em bebês nascidos por meio de parto cesárea, ajudando a formar a sua própria microbiota. Melhora, outro mostrou a qualidade de vida de recém-nascidos, melhorou a qualidade de vida de recém-nascidos prematuros e reduziu em de 40% a 67% o risco de mortalidade de bebês prematuros com baixo peso, que normalmente é o que acontece. E já em pacientes com algum tipo de doença inflamatória, já, né, com a condição de ter adquirido uma doença intestinal, uma doença inflamatória, uma retocolite, por exemplo. Mas isso é tudo, são situações específicas, né? E também assim personalizadas de acordo com a necessidade, mas assim é só mostrando que realmente existe a evidência.
Mas isso é conduzido, não é qualquer sair pegando, isso aqui, essa dá. Então, existe o benefício, mas existe também o risco. Então, qual é o risco? O probiótico ele pode gerar uma translocação bacteriana. E você, Exatamente. com o Com uso, é o certeza. uso racional daquele produto. Mas, como ele mesmo disse, assim, as enzimas digestivas, até para o paciente do espectro autista, pela seletividade, então você precisa lançar a mão, né, Lília, de um enzima para melhorar a digestão da proteína láctea, né, da caseína, ou de algum glúten, ou da própria lactose, né, pela questão da lactase em si. E é visto também, né, que essa questão da constipação, que é um fato assim, que gera muito medo nas mães, com Isso. relação a, principalmente as mães, às vezes até meu filho é constipado, muitas vezes a constipação ela está ligada ao aspecto das fezes, à frequência, mas também à força, né? E, assim, você deve ver muito isso, a força que você falou, né? Quanto mais força, às vezes a constipação é determinada quando você faz muita força. Às vezes você peca, né, em dias alternados, mas se você faz muita força, mesmo diariamente, você é um indivíduo constipado. Exatamente. As fezes são para sair sem esforço, né? Isso mesmo. A escala de Bristol, que a Lilian colocou aqui, a gente usa na prática, não é? Exatamente. E não para dar diagnóstico de constipação, tá, gente? Ela não dá diagnóstico de constipação, mas ela dá uma noção para a gente de como anda o intestino. Quando Intestino, exatamente. o recordatório completo, a gente começa a fazer o recordatório desde da alimentação, QQV, né, Lívia? Qualidade, quantidade, variedade, não é anotar. Diversidade, água. Isso, e aí a gente vai conseguindo orientar a família e trazer uma saúde integral. Isso mesmo. Tem um estudo aqui da Nutri que mostra assim, que o benefício citou aqui o beta-glucana de levedura, né? Que é o Saccharomyces cerevisiae, as beta-glucanas, que é um imunoestimulante, mas é uma fibra pré-biótica, é uma levedura, em crianças constipadas de 4 a 8 anos. Eles apresentaram uma redução significativa dos sintomas e observou um aumento de 67 dessas evacuações tipo 4, né, considerado fezes ideal pela escala. Então, doutoras, nós estamos caminhando aí para a finalização da live. Lília está com um caso que gostaria de falar, de compartilhar com a gente. Você disse que queria encerrar com um caso, então eu fui pesquisar aqui um interessante recente. Eu peguei um sobre constipação, né? Uhum. Eu atendi uma criança com constipação crônica, 7 anos de idade. Ela passava 10 dias sem evacuar, né? Já fazia o uso de supositório, o PEG 4000, fazia lavagem intestinal uma vez por mês, usava simeticona e mesmo assim não resolvia, só quando utilizava o supositório. E aí a gente vai fazer a anamnese e ver a riqueza da alimentação, né? Então, assim, alimentos ultraprocessados, suquinhos de garrafinha, suquinho de caixinha, pouquíssima água, nada de vegetais, não comia nada de vegetais, muito lanche industrializado. Era uma criança que ficava a parte acho que era da tarde, na casa da vovó, enquanto os pais trabalhavam e depois os pais pegavam. Então, a mãe levou para mim e aí, depois de muita conversa, muito convencimento, não conseguiu aumentar a quantidade de água que ela tomava, acho que era 250 ou 300 ml por dia, né? Juntando água com suco, tá? Aumentei bastante a ingestão de água, ingestão também, começamos aos pouquinhos, de alguns legumes que ela tolerava mais, algumas frutas que tolerava mais, aumentei bastante a ingestão de frutas, não usei nenhuma fibra suplementar, foi só fibra mesmo da alimentação, frutas e vegetais, arroz integral. Então, assim,
substituí o uso do supositório, eu pedi para não utilizar o uso do supositório e troquei o PEG 4000 por um TCM, então vai usar um TCM em vez do PEG 4000, e aumentei consideravelmente a quantidade de água. Ela chegou a tomar 1,5 litro por dia. Luciana, foi impressionante. Depois de 60 dias de mudança de cardápio. Ah, outra coisa que eu lembrei agora, eu pedi para ela subir as escadas do apartamento que ela morava. Então, ela morava no quarto andar, eu pedi para ela subir as escadas, não pegar o elevador. E assim ela fez. Eu disse, ó, todo dia que você subir a escada, você marque aqui na tabelinha. Subi hoje, subi hoje. Então, sempre que subia a escada, ela marcava. E aumentou a quantidade de água para 1,5 litro, como eu falei. Né? Em 60 dias, ela passou a evacuar a cada 2 dias. Né? Sem nada de supositório, sem nada de simeticona, sem o PEG 4000, apenas o MCT, o TCM. Né? E aí eu vou recebê-la novamente a próxima semana. Mas a mãe já passou uma mensagem para mim dizendo que ela está conseguindo evacuar todos os dias. Sem fissura não, está continuando subindo as escadas. Então eu fiquei super feliz. Claro. Passou mudando. Da escala de Bristol também as fezes bem ressecadas, para umas fezes, uma escala tipo 5, ainda são pedaços mais solto, mas já são mais macios e está conseguindo fazer sem esforço. Então, foi perfeito. Você vê como a alimentação ela consegue modificar o intestino, né? E essa parte da constipação. Então, assim, o que foi de mais diferente, né, em termos, foi subir as escadas, fazer atividade física e aumentar a água. Água que não tomava. Né? Nada de diferente, nada, absolutamente nada de diferente. Com esse caso, Lilian, acaba de abrilhantar o que o plano estratégico de modulação intestinal personalizada. Exatamente. Nós, pediatras, profissionais da saúde, nutricionistas, fazem de forma personalizada. Personalizada, exatamente. Então, mínimas intervenções que a gente pede o comprometimento da família, a gente vê um resultado incrível e rápido, não é, Lilian? E até 60 dias foi rápido, né? Para uma constipação crônica que vinha a mãe falou que vinha de 3 anos nesse sofrimento de fazer lavagem intestinal com a criança. Pelo amor de Deus. A bibliose estava sendo alimentada, né? Mas exatamente. A bibliose estava aumentando. Estava aumentando porque se meticone, você vai, realmente, assim, o uso crônico gera, já faz parte do medicamento. E uma conduta com a mudança de conduta e de baixo custo. Né? Assim, baixíssimo custo. A única coisa que eu suplementei foi um TCM, mais nada. Isso. Nem probiótica eu comecei ainda. Só vou começar quando ela estiver bem adaptada. Para mim, independente desse TCM, ela se movimentou, ela bebeu água e ela comeu comida de verdade. Diz assim, não é comida. Comida de verdade. Né? Então, gente, a saúde, então, como a gente falou aí, o desenvolvimento, os primeiros momentos de vida aí, esses primeiros momentos são profundamente influenciados pela nutrição, desde o início. A saúde equilibrada é o grande alicerce, como a doutora Raquel falou, para o sistema imunológico robusto, para que isso você encontra, né, essa saúde intestinal através e essa saúde intestinal você encontra através de uma alimentação adequada, que é oferecido para essas crianças. A alimentação equilibrada e saudável, combinada com esses hábitos, né, com os hábitos, a boa higiene, né, a quantidade mesmo adequada de sono, um ambiente, um expossoma que a gente chama aí, o ambiente que ele vive é equilibrado, porque realmente isso contribui, com certeza. Você tem a garantia desse intestino saudável, de uma criança sadia, né, de uma forma mais sólida, com essa saúde e um bem-estar para esses pequenos. Então, a criança com uma boa nutrição, além de ter uma resposta imunológica boa, tem menor propensão para ansiedade,
se tornar um indivíduo obeso, né? Obeso mesmo, tender e todas as outras doenças metabólicas e demais doenças que podem estar acometendo, concentração, cognição, a questão mesmo do desenvolvimento, crescimento saudável para ela ser uma criança, né, mais feliz, mais tranquila. E isso tudo, por isso que eu digo muito, eu acho que eu comentei até com a Raquel na hora que a gente estava conversando, que mamães, né, eu digo mamães, mas pais e a própria e a gente mesmo, porque o intestino é todo mundo, né, não é só a criança, mas a gente também é mais fácil começar na criancinha, porque já você está formando ainda aquela, você está maturando aquilo ali. No adulto, que às vezes já está com um hábito aí meio já enraizado, é mais difícil, mas também tem jeito. Então, a gente pode até ignorar o intestino, mas você não vai poder ignorar as consequências de ter ignorado o intestino, certo? Então, por isso que cuide de você, mas cuide do seu intestino. Então, é isso. Gostaria de deixar algumas mensagens, doutora, aqui para todo mundo que está com a gente aqui desde o começo. Nós tivemos aproximadamente em torno de 100 pessoas entraram, 40 ficaram, e agora a gente está aí na finalização. E agradeço aí a todo mundo que estava aqui com a gente esse tempo todo aqui. Muitas nutricionistas, viu, Lília, aqui falando. Vilma, que já fez vários elogios aqui para a live. E eu vi aí doutor Ney, espero que você tenha gostado, viu? Faltou suas perguntas aqui, mas tudo bem. Doutor Ney, aprendi muito com o doutor Ney, viu? Foram 13 anos de AME. Né? Então, ele foi. Doutor Ney, se não estiver aí, sinta meu abraço, minha gratidão, porque a parte de pediatria, Raquel, eu aprendi muito com seu pai, viu? Eu tenho um carinho imenso, imenso, imenso por ele. Além de ter sido pediatra das minhas filhas, foi meu grande mentor, meu grande tira-dúvidas, meu grande discutor. A gente discutia casos clínicos, achava tão legal quando ele batia assim na porta. Lília, depois tem um tempinho? Eu disse, tenho sim. E aí a gente discutia os casos clínicos, era muito legal. Muita gratidão por ele, muita, muita, muita. Com certeza, né, Raquel? Eu sou suspeita. Você é suspeita. Todos. Pediatra Maior e melhor inspiração. Agora, vamos lá, não é? Então, acho que, não sei, Luciana deve estar finalizando. Não há nada mais contagiante do que o exemplo, não é, Lília? Então, não adianta a gente falar, não é? Se os pais buscarem ser o exemplo. Exatamente. O exemplo arrasta. Isso. E uma coisa, né? E tá comendo outra coisa, então tem que. Até a Lília comentou, né, Lília? Vai tomar uma. Né, toma isso aqui, mas eu vou tomar isso. Então não dá. Tem que ser todo mundo igual. Mas, assim, vocês podem passar aquela coisa, aquela palavrinha para quem está aqui, assim, ficar atento, levar aquilo na mente. Saúde intestinal é de responsabilidade de todos, não é? De todos. Então, vamos falar e vamos fazer, vamos ser exemplo, não é, Lilian? A saúde intestinal, ela vai muito do hábito familiar, não é? Então, é assim, a família é o responsável pela construção desse hábito saudável, né? Então, é um hábito saudável que engloba tanto a alimentação como o restante. É comer saudável, é dormir bem, ter contato com a natureza, o sono é muito importante, é a ingestão de água, bons pensamentos, é hora de dormir, o sono é super importante para um hábito intestinal saudável. Então, aquela criança que fica até 11 horas, meia-noite, assistindo filminhos, ela só assiste porque o pai e a mãe permitem. Se não permitisse colocar um horário padrão para dormir, ela vai dormir, né? Então, eu sou muito desse gancho, assim, que a criança não tem autonomia para fazer tudo sozinha. Ela só faz quando ela tem a permissividade
familiar. Então, ela monta o horário dela, ela monta a rotina dela. E quem monta a rotina de criança não é ela, são os pais. Eu falo isso desde a minha primeira consulta de introdução alimentar. Eu disse, ó, bebê precisa de rotina, ele quer rotina. E essa rotina quem vai formar são vocês, papai e mamãe. Então, a partir dali, a criança vai formando a rotina dela mediante o que o pai e a mãe vai guiando, né? Então, como a Raquel bem falou, exemplo arrasta exemplo, né? Então, os pais têm que dar exemplo. Também não é colocar a criança para dormir e os pais ficarem no celular, né? Isso. A gente, assim, só uma frase final que você pediu, Luciana, a gente provoca doenças através dele e a gente previne doenças através dele. Então, vamos olhar para ele como nosso mentor, nosso primeiro cérebro Exatamente. Com carinho, porque bastante carinho, né? Então, muito obrigada, doutora Lília, doutora Raquel, por passarem aí esse tempo aqui. Nós já estamos 1h40 de live. Estou compartilhando aqui todo o saber, conhecimento, com valiosas informações esclarecedoras, né? Valiosas e esclarecedoras, porque de forma que as pessoas entendem, que elas compreendessem aquilo que está sendo colocado aqui e que levem né, dicas, usem, né, escutem e compartilhem, que façam, sigam. A live vai ficar disponibilizando aí o tempo de vocês aqui com a gente. A live ela já vai ficar salva agora no Instagram da Formula. Eu já vou descer a live, ela já sai imediatamente e compartilho com a doutora Lídia e a doutora Raquel, e amanhã já sobe para o YouTube da Formula. E, mais uma vez, agradecer às doutoras e a todos vocês que estiveram aqui conversando, interagindo. Qualquer dúvida, se precisar informações, assim, pode. Tem o Instagram de doutora Raquel, o Instagram de doutora Lília, a clínica onde atende o Instituto Vida, Lília, o de pediatria, doutora Raquel, mas qualquer dúvida, pode falar aí no direct, que a gente encaminha para elas ou para os contatos das clínicas do consultório. Então, muito obrigada e um bom descanso para todo mundo. Vamos fazer aqui a foto? A danada da foto. Uma aqui. Pronto. Ficou jóia. Raquel, muito obrigada. Estou muito encantada por você também, assim como eu, ser apaixonada pelo intestino, viu, Raquel? Ai, meu Deus do céu. muito obrigada. Eu sempre defendi o intestino, assim, desde o meu mestrado, que eu me encantei pelo intestino, e desde lá eu venho trabalhando com ele e para ele. Muito. Que bom, que bom. Estou na fase Luciana, muito obrigada. de carinhos, encantada. Exatamente. Obrigada, Luciana. Obrigada, Raquel. Uma boa noite para vocês. Para quem nos assistiu também, espero que tenha provocado aí alguns insights para vocês. E é isso. Conto com a gente. Tudo de bom. Até a próxima. Um abraço, gente. Beijo, Luciana. Tchau.